Olá pessoal, no último vídeo estávamos falando sobre os manuscritos do Mar Morto que foram encontrados por um homem chamado Muhammad Edidib da tribo beduína dos Tamirés. Meses depois, esses beduínos conseguiram vender o seu achado ao arcebispo Atanásio Yeshui Samuel da comunidade ortodoxa síria, já que para eles aquilo não valia de nada. O preço da venda na época foi de $92. Alguns anos depois, o Estado de Israel pagou ao bispo cerca de $250 mil pelos rolos. Por meses, o arcebispo tentou descobrir o que, afinal de contas, ele havia comprado, já que ele não conseguia decifrar aquela antiga escrita. Até que, em fevereiro de 1948, ele topou com o teólogo Dr. Trevor, que reconheceu imediatamente que os rolos constituíam um verdadeiro tesouro bíblico. Para se ter noção da importância dessa descoberta, em 2007, o Museu de Israel publicou na internet todos os rolos de manuscritos em seu poder por meio de uma parceria com o Google, o que inclui o grande rolo do livro de Isaías e o comentário de Abacuque da Caverna 1. A digitalização custou cerca de $5 milhões ao Google. Além disso, desde 2012, também se podem baixar da internet fotos digitais em alta resolução de vários milhares de fragmentos. Os rolos fornecem uma espantosa confirmação da fidelidade do texto massorético, que é a Bíblia hebraica correspondente a Tanakh e ao Antigo Testamento para nós cristãos. Os achados do Mar Morto são provavelmente o maior acontecimento arqueológico do século passado e pouco divulgado, para não dizer, pessoal, encoberto por interesses escusos. Esses manuscritos representam a mais antiga literatura judaica acessível a nós e lançam luz sobre a época em que Jesus viveu. É preciso reconhecer urgentemente o quanto as raízes da fé cristã são judaicas e também a precisão com que os textos bíblicos foram sendo transmitidos ao longo de todos esses séculos. Informações secretas sobre Jesus, Paulo, os primeiros cristãos não constam em nenhum dos textos de Qumran. Ainda assim, a importância teológica dos textos de Qumran é magnífica para a compreensão do Novo Testamento. Um exemplo disso é que, em geral, se supunha que no judaísmo mais antigo, o Messias não teria sido chamado Filho de Deus, enquanto que no Novo Testamento esse termo Filho de Deus é usado frequentemente. Seria então isso uma influência de origem pagã grega? Aqui a descoberta do texto de Qumran 4Q 246, ou seja, o fragmento 246 da quarta caverna de Qumran, impõe que não, pois o trecho mais importante desse comentário aramaico do livro de Daniel, de 150 anos antes de Cristo, diz: ele será chamado Filho de Deus e o denominarão de Filho do Altíssimo. Esse enunciado lembra de perto as palavras do anjo a Maria: e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e será chamado Santo Filho de Deus, exatamente como afirma Lucas capítulo 1, dos versículos 32 a 35. Isso justifica o parecer do professor Heiner Reisner, que diz: o fragmento de Qumran 4Q 246 mostra que a narrativa lucana do nascimento não é grega pagã, mas judaico-palestina. Portanto, no mais tardado século II a.C., já existia um entendimento teológico de que o Messias deveria ser Filho de Deus, tal como o Novo Testamento testifica a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No que diz respeito ao Novo Testamento, sabemos que os originais autógrafos dos evangelhos, tais como saíram das mãos de Mateus, Marcos, Lucas e João, se perderam dada a fragilidade do material utilizado, papiro ou pergaminho. Mas isso não impede que a história prove a sua existência. Em resumo, existem hoje cerca de 76 papiros do texto original do Novo Testamento. Acham-se em Leningrado, em Cairo, Oxford, Cambridge, Heidelberg, Nova York, em Gênova e em vários outros locais. Desses papiros, alguns são do ano 200, o que é muito importante, já que o Evangelho do apóstolo João foi escrito por volta do ano 100. Pertence, por exemplo, ao ano 200 aproximadamente, o papiro 67 guardado em Barcelona. Desses dados é fácil entender que a pesquisa e o estudo dos manuscritos do Novo Testamento não dependem da concessão do Vaticano, pela simples razão de que a maioria não está em posse da Igreja Católica Apostólica Romana. Pelo que se sabe, até a gravação deste vídeo, só há um código datado do século IV no Vaticano. As pesquisas sempre foram realizadas independentemente da autorização da Igreja Católica, o que dissipa qualquer dúvida. Os manuscritos bíblicos são manuscritos que pertencem à humanidade. Muitos foram levados para o Oriente por estudiosos e outros interessados para as bibliotecas dos países ocidentais, onde se acham guardados até hoje. Existem hoje mais de 5.000 cópias manuscritas do Novo Testamento, datadas dos 10 primeiros séculos. Algumas são papiros do século II e III. O mais antigo de todos é o papiro de Highlands, conservado em Manchester, Inglaterra, sob a sigla PRYLGK457, do ano 120 aproximadamente.
e contém os versículos do Evangelho de João, capítulo 18, versículos 31 a 33, 37 e 38. Ora, se observarmos que o Evangelho de João foi escrito por volta do ano 100, verificamos que temos um manuscrito que é então cópia do próprio original. As pequenas variações encontradas nesses 5.000 manuscritos são meramente questões gramaticais ou sintáticas e que não alteram seu conteúdo. Os estudiosos, analisando este grande número de manuscritos antigos, concluem que é possível reconstruir a face autêntica, original do Novo Testamento, que é o que usamos hoje em dia. Bom, pessoal, eu vou finalizando essa videoaula por aqui. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais e até o próximo vídeo.